Olá, bem-vindos. O meu nome é Eurídice Cristo. Eu sou facilitadora de literatura e criadora do método Real, Reaprender a Ler. Eu hoje vou continuar falando de José Saramago e vou falar sobre um livro. Este livro chama-se A Viagem do Elefante. É um livro que ele escreveu já 10 anos após ter recebido o Prémio Nobel. Este livro foi publicado em 2008, salvo erro, e este livro foi escrito. José Saramago estava doente, estava numa situação de saúde realmente difícil no entanto, ele conseguiu escrever este livro, e este livro é uma pérola, porque, bom, por vários motivos, mas um deles é que é bastante divertido. Tem todo o estilo de Saramago aqui, a pontuação diferente, as frases corridas, a oralidade transcrita para a escrita. É José Saramago no seu melhor, e a crítica social também, mas é muito divertido. É irónico, não é? Porque o José Saramago tinha aquele humor bastante irónico e por vezes sarcástico até, porque ele, através dessa ironia, ele põe no muitos dos problemas sociais que existiam em Portugal e não só, em termos gerais no mundo, às vezes abuso de poder, etc. Mas é divertido e é muito agradável de ler. Eu acho que este livro é bastante agradável de ler. Em termos de enredo, não é assim um enredo com muita coisa, mas a história eu acho fantástica, porque imaginem, é um elefante um elefante grande, um elefante da Índia, um elefante indiano, que estava em Lisboa, porque tinha vindo da Índia. Esta história passa-se exatamente no ano de 1552, portanto, século XVI, no reinado de Dom João III, Portugal. E esta história é baseada num facto verídico, atenção. Esta história é baseada num facto verídico, que realmente existiu este elefante em Lisboa e realmente ele fez esta travessia de Lisboa até à Áustria, até Innsbruck. Isto aconteceu e o José Saramago reuniu alguma coisa que existe sobre este facto histórico, que não é muito, aquilo que está escrito não é muito, e ele, com base neste facto histórico, ele inventou toda uma história, inventou, pronto, alguns personagens, sim, existiram, Dom João III, o seu primo, o arquiduque Maximiliano da Áustria, sobrinho do imperador Dom Carlos V. Essas personagens existiram. Mas claro, ele depois também inventa aqui umas personagens, ele faz uma história fictícia com esses dados históricos, ele faz uma história fictícia. Então, eu estava a contar que o que está na base deste livro, desta história, é realmente um facto histórico. E porque é que este elefante que estava em Lisboa, ele tinha vindo da Índia, porque é que ele assim de repente vai para a Áustria? Então, o que é que aconteceu? Foi que o rei de Portugal, na altura era Dom João III, no ano de 1551, quando começa o livro, ele decidiu oferecer um presente ao seu primo Maximiliano, que era o arquiduque da Áustria, porque o seu primo, o arquiduque da Áustria, ele tinha casado havia uns 4 anos, e então o rei de Portugal ficou com aquela sensação que não tinha oferecido uma prenda de casamento à altura, digna de um rei de Portugal. Não sei o que é que ele terá oferecido, mas aqui diz que ele sentia assim um incómodo por não ter oferecido uma boa prenda, e então achou que devia oferecer algo, devia mandar
um presente para o seu primo, o arquiduque da Áustria. E então ele, ao conversar com a rainha, pronto, estava a falar com ela sobre isto, o que é que será que eu gostava de oferecer, uma coisa, o que é que será que poderia ser, ao que a rainha se lembrou, o Salomão. O Salomão, nem sequer se lembrou do que era o Salomão, ou de quem era o Salomão. Tanto que ela disse, sim, o elefante. O elefante. Então o rei começou a pensar naquilo e a rainha apresentou os motivos. Esse elefante, desde que está cá, ele come muito, exige muito tratamento, ele come muito e exige que esteja sempre uma pessoa a cuidar dele, e não faz nada, não está ali a ocupar aquele espaço todo. E então o rei achou boa ideia oferecerem o Salomão ao arquiduque da Áustria. E começou, quanto mais pensava naquilo, mais lhe parecia boa ideia. Entretanto, foi muito curioso porque ele então mandou buscar o elefante, né? que trouxessem o elefante, e então trouxeram o elefante até ele, só que o elefante, tal como estava aquilo, o elefante estava lá já há 2 anos, em Belém, em Portugal, em Lisboa. E então trouxeram o elefante e, claro, trouxeram também o homem que cuidava do elefante. Eu não sei se vocês sabem o nome que se dá ao tratador do elefante. Eu não sabia, aprendi com este livro. É Cornaca. C-O-R-N-A-C, Cornaca. Não fazia ideia, mas Cornaca é a profissão é o homem, é a profissão específica de tratar dos elefantes. O Cornaca era um jovem, um indiano, que tinha vindo da Índia com o elefante. Nesta altura ele vestia trajes andrajosos, porque ninguém ligava ao elefante e ninguém ligava ao Cornaca. E então eles chamaram o elefante, e lá foi também o Cornaca, que estava vestido, pronto, dessa forma. O Cornaca não reconheceu, não sabia que ia ser chamado ao rei, ele não sabia que ia ser chamado ao rei, então ele nem sequer sabia quem era o rei. De modo que, quando lhe apresentaram, o homem assustou-se, assim, quase recuou, pensou, o rei quis sair, mas pronto, depois não saiu, e então depois o rei lá explica o que é que o seu propósito, o seu plano. Claro, manda fazer roupa para o Cornaca, porque ele não tinha traje, então ele manda fazer 2 ou 3 ternos, ternos, como quem diz, eram as roupas da época, mas um traje para a viagem e um traje para o dia de se apresentar perante a corte da Áustria, e outro traje depois para usar lá. E também manda darem banho ao elefante. Ora, o elefante, que se chamava Salomão, o elefante, quando recebeu aquele banho, aquela água, ficou feliz. Se calhar lembrando-se de algum rio da Índia e pronto, de chapinhar na água, mas foi notório. Isto tudo está descrito aqui no livro, claro. E isto já é ficção, mas é realmente muito, muito engraçado. Há uma situação aqui engraçada em relação ao Cornaca, é que uma situação em relação ao Cornaca é que o rei pergunta o nome dele, ele diz que se chama Subru, que é um nome difícil de dizer porque tem ali um H a seguir ao B, é H-R-O, Subru, talvez assim. O rei disse Subru, e ele, que raio de nome é esse? E ele, não, com H, meu senhor, Subru. Ao que o rei diz assim, devíamos ter-lhe chamado Joaquim quando chegou a Portugal. E aqui começa logo uma confusão com o nome deste homem. Mais tarde, o arquiduque da Áustria vai mudar o nome a este Cornaca.
eu já vou lá, já chego lá. O que é que aconteceu? Pronto, eles então prepararam tudo aquilo para começarem a viagem. Isto era verão ainda, mas agosto parece-me. Ou seja, não, a escolha da viagem nesta altura do ano não foi das mais felizes, porque no hemisfério norte começa o inverno em outubro, portanto, isto estávamos no final do verão já, e portanto o inverno é rigoroso, ainda mais se pensarmos na Áustria, porque a viagem era para ser até Innsbruck, na Áustria. Innsbruck é no meio das montanhas. Portanto, a escolha da altura do ano não foi das melhores, até porque os dias eram curtos, começam os dias a encurtar, a partir de agosto até dezembro, permitindo que andem menos, pronto. Mas, ok. E então eles lá fizeram os preparativos. Agora, imaginem, é um elefante que levou 2 dias parado em Lisboa, o tratador do elefante e toda uma comitiva, pagens, bom, toda uma comitiva ali à volta, era uma grande caravana de pessoas com o elefante, não é? Claro, o elefante, ele, eu não sei se sabem, também foi uma coisa que eu aprendi aqui, ele para uma determinada altura aí à tarde para fazer uma cesta. E pronto, são as rotinas do elefante e tem que parar e dormir ou descansar, não sei bem como é que se processa, mas toda a gente tem que parar também, claro, evidente. Então eles ali têm que ir ao ritmo do elefante. E então, bom, lá começam a viagem e o que é que acontece aqui? Acontece de tudo. Antes da viagem, então o plano era o seguinte: o arquiduque da Áustria, nesta altura, ele estava em Valladolid, que fica em Espanha, na Espanha, e ele estava lá, e então eles iam até com o elefante até Valladolid, entregavam ao arquiduque, aí possivelmente haveria uma cerimónia que houve, que depois é descrita, e depois em que o arquiduque, quando regressa à Áustria, leva então ele o elefante. O plano era, numa determinada altura, colocarem o elefante num barco, portanto isto na costa de Espanha colocariam o elefante no barco para ir até a Itália e depois de Itália então à Áustria. Isto não sei se vocês têm noção, são à volta de quase 3.000 quilómetros. Isto quase 3.000 quilómetros. Pronto, se calhar para o Brasil não é grande coisa, mas para aqui para nós é. Mas para um elefante também era. Um elefante que estava habituado ao calor. E aqui, pouco depois, começava o inverno. E então, assim é, eles vão até Valladolid e depois em Valladolid o arquiduque recebe o elefante, fazem lá uma grande celebração, um cortejo nas ruas para toda a gente ver, isto assim descrito com esta cerimónia com toda a pompa e circunstância. E acontecem aqui várias peripécias. Uma delas é quando eles encontram lobos, há uma determinada altura que aparecem lobos. Depois é também a questão da paisagem que muda e das condições do terreno, não é? Há uma parte mais árida em Espanha, as dificuldades que é conviverem juntos durante estes dias todos numa viagem que é difícil. E isso o José Saramago faz muito bem. Expõe todas as fraquezas humanas de uma forma genial. E além disso, portanto, toda a cultura, todas as informações que têm a ver com história e geografia que o escritor vai nos passando aqui. Uma coisa que também é engraçada, ainda porque eu há pouco disse que tinha a ver com o nome do Cornaca, o Subru. Então, o que é que acontece? Quando eles chegam a Valladolid, claro, o arquiduque chama o Cornaca, não é? Que é o tratador do elefante, o arquiduque que era quem recebia a prenda e que depois iria levar encarregue de dirigir a caravana
com o elefante para a Áustria. O arquiduque chama o Cornaca e o elefante, pergunta como é que o Cornaca se chama, e o Cornaca responde Subho. E ele diz assim, mas que raio de nome é esse? É o nome que me deram, é o meu nome. Pois a partir de agora vai-se chamar de Fritz, que é um nome muito comum na Áustria, Fritz. Elefante, como é que se chama? E ele disse Salomão. Então agora vai passar a chamar-se Solimão. Ou seja, o arquiduque mudou o nome ao elefante e ao tratador e ao cornaca. Isto, pronto, mostra o poder que o rei, que os imperadores tinham sobre toda a gente, não é? Ao ponto também de mudar um nome que pode parecer pouco, mas não é. O nome é a identidade da pessoa. Há aqui uma frase, por acaso, nem de propósito. Ele diz assim: nasci para ser Subro e não Fritz, pensou. Guiou os passos de Solimão para o interior do recinto que lhe havia sido consignado, um pátio do palácio que, apesar de interior, tinha fácil comunicação para fora. E ali o deixou, com as suas forragens e a sua dorna de água, além da companhia dos 2 ajudantes que de Lisboa tinham vindo. Subro ou Fritz, vai ser difícil que nos habituemos, necessita falar com o comandante. Bom, isto depois continuando, claro, não vou ler o resto do livro. Depois ele brinca muito com isso. Ele às vezes disse Subro ou Fritz. Portanto, ele brinca muito com a mudança do nome. Em relação à questão do frio, pronto, isto também fala muito aqui. E muitas peripécias, porque depois é evidente que o elefante não consegue ir por determinados locais que eles querem ir, porque ele é grande. Agora imaginem o que é, eles vão atravessar as montanhas, os Pirineus, em Espanha, e vão chegar depois aos Alpes, na Áustria. E imaginem as peripécias que vão por aqui acontecendo. Eu aconselho este livro a quem nunca leu nada de José Saramago e quer começar, porque é uma forma muito agradável de começar a ler Saramago, porque lê-se de uma forma... é fácil de ler e é muito engraçado. Portanto, se nunca leram nada de José Saramago e querem ler alguma coisa, considero que A Viagem do Elefante é uma forma excelente para começarem a ler Saramago. Não vou vos dizer como é que termina, só dizer que sim, que o elefante consegue chegar à Áustria, mas vale a pena lerem todas as peripécias que aqui se passam. Muito obrigada pela vossa participação. Vejam as outras lives. Eu agora tenho vindo a falar sobre José Saramago nas lives. Não se esqueçam, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like nos vídeos, um vosso comentário. Eu agradeço muito, nem que seja só olá, porque isso aumenta muito a visibilidade, não custa muito e a mim ajuda bastante. Boas leituras e até amanhã.